Bom, gente, então vamos fazer a correção dos exercícios, né, da equação reduzida da circunferência, que é o que a gente trabalhou nas últimas aulas, né? Então, o formato da equação reduzida é esse aqui. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado e raio ao quadrado, né? Então, para a gente saber a equação da circunferência, eu preciso das coordenadas do centro e da medida do raio, que é do centro até um dos extremos da circunferência. Então, aqui no primeiro, ele me deu os dados que eu preciso, né, o raio e o centro, e pede para a gente escrever a equação reduzida de cada uma das circunferências dadas aí no exercício, tá? Então, vamos lá. A letra A, raio 3, centro 3 e 3. Então, o centro é XC e YC, que são as coordenadas do centro. Então, eu vou substituir aqui na fórmula. X menos x do centro, 3 ao quadrado, mais y menos y do centro, 3 também, ao quadrado, igual a raio ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, vou só organizar. X menos 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 9. Tá aqui essa equação reduzida da circunferência. Na letra B, raio 1, o centro, então, é x do centro e y do centro. X menos x do centro é menos 3. Então, a gente vai ter que fazer a regrinha de sinal aqui. Y menos y do centro é menos 2. E o raio é 1. Agora, vamos só organizar aqui na linha de baixo. Menos com menos ficou mais, então, ficou x mais 3 ao quadrado mais y menos com menos mais y mais 2 ao quadrado igual a 1. Tá? Essa é a equação reduzida de circunferência de raio 1, centro menos 3 e menos 2. Aí a letra C. Então, aqui, x do centro e y do centro. X menos xc, 1 ao quadrado, mais y menos yc, 1 ao quadrado, igual raio ao quadrado, então, 1 ao quadrado. Vamos só organizar, né? X menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual 1 ao quadrado, 1. Essa aqui é a equação da letra C. Aí, letra D, que é x do centro e y do centro. X menos x do centro, 1. Y menos y do centro, 2. Igual raio ao quadrado. Então, fica x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual 3 ao quadrado, 9. Tá? Equação da letra D. Agora, vamos para a segunda. A segunda é o contrário da primeira, né? Ele me deu a equação e ele quer as coordenadas do centro e do raio. Vou escrever a equação aqui na forma genérica e aí a gente vai comparar aqui, certo? Então, olhando aqui, ó, que número corresponde ao XC? No caso, o 2, e aqui também. Só que aí a gente tem que prestar atenção no detalhe, né? Se aqui é menos da fórmula e aqui ficou mais, é porque esse 2 era menos. O y, mesma coisa, ó, na fórmula é menos, lá em cima ele é mais, é porque ele era menos, certo? E aqui, raio ao quadrado, é que número ao quadrado que dá 25, então, raio é raiz de 25. Então, vou colocar aqui do lado, ó, o centro, então, é menos 2 e menos 2, e o raio é raiz de 25, 5. Certo? Resposta da letra A. Na B, vamos fazer a mesma coisa, né? Vou colocar ela aqui da forma genérica, e aí a gente vai comparar. Então, aqui, ó, XC e YC. Aí, vamos observar os sinais. Menos e menos, então, aqui, ele vale só 3. Y do centro, ó, na fórmula é menos, lá tá mais, então, é porque ele era menos 1. E aqui, o raio é raiz de 9. Então, o centro ficou 3 de x menos 1 de y, e o raio, raiz de 9, 3 coordenadas aqui da letra B. Letra C.
Então, a mesma coisa, eu vou escrever ela aqui de genérica, forma genérica dela, né? E vamos resolver. Aqui. Então, XC, sinais aqui iguais, então ele era 1. YC, aqui é menos, ali é mais, porque ele era menos, 2. E o raio é a raiz de 4. Então, coordenadas do centro, 1 de x menos 2 de y, e o raio raiz de 4, 2. Resposta da letra C. Letra D. Então, tô escrevendo aqui, ela da forma genérica, né, pra gente fazer a comparação. E aí, vamos ver aqui. Então, x do centro, se na fórmula é menos e aqui tá mais, é porque ele era menos, né? Que aí a regrinha de sinal fica mais. O y do centro, a mesma coisa, ó, se a fórmula é menos e lá tá mais, é porque ele era menos. E aqui o raio é a raiz quadrada de 1. Então, as coordenadas do centro é menos 3 de x, menos 2 de y, e o raio raiz de 1, 1. Certo? Aqui vamos para o restante da número 2, né? Aqui. Vamos lá, vou escrever também a mesma coisa aqui da forma genérica. Opa, aqui eu já tô pondo dentro da raiz. Aí é o quadrado. Vamos lá. Vamos lá. X do centro, aqui, ó, se é menos e menos é porque ele era mais. Então, x do centro é 2. O y, se na fórmula é menos, lá tá mais, é porque ele era menos. E o raio é a raiz de 75. Só tem um detalhe, 75 não tem raiz exata, então a gente pode fatorar. Vou fatorar aqui no cantinho, ó. 75, então, termina em 5 aqui, eu vou conseguir dividir por 3, tá? Ou por 5, só que depois a gente volta, né? 75 dividido por 3 dá 25. Por 3 não dá mais, agora por 5. 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, vou colocar aqui no lugar de 75, 3 vezes 5 ao quadrado. E vou colocar a resposta aqui do lado, ó. Então, as coordenadas do centro, 2 de x menos 2 de y, e o raio. O que é o quadrado eu tiro da raiz, então ficou 5 para fora, 5 raiz de 3, tá? Essa é a resposta da letra E, tá? O bom da gente fatorar é que em prova de vestibular, de Enem, etc e tal, vocês não acham a resposta sem fatoração, certo? Então, é bom treinar. E aqui na F, quando não tem nada, eu já sei que o x do centro é 0 e o y do centro também. Quando o x e o y tá sozinho é porque o centro é 0. E o raio que é raiz de 16. Então, as coordenadas do centro aqui ficou 0 e 0. E o raio raiz de 16, que é 4. Tá? Aí, a terceira fala assim. Encontra a equação da circunferência que passa pelo ponto A, 1 e 1, e o centro, 2 e 1. Então, para saber a equação da circunferência, eu preciso do raio e do centro. O centro já tenho. E o raio nada mais é que a distância do centro até uma das extremidades, né? Então, é isso que eu vou achar. O raio através dessa distância aqui, do ponto C até o ponto A. Então, a gente aplica aqueles conceitos da geometria analítica. Vai ficar XA menos XC ao quadrado, YA menos YC ao quadrado. Ou vice-versa, né? Dá no mesmo. Quem fez distância de A a C dá na mesma coisa, tá? Então, vamos lá. X do ponto A, 1. Menos X do ponto C, 2. Y do ponto A, 1. Menos o Y do ponto C, 1. Então, distância de CA. Daqui, 1 menos 2 vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 1, 0 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0. 1 mais 0 é 1. Raiz
de 1 é 1. Então, significa que o raio vale 1, tá? Então, agora aqui a gente vem e vai escrever a equação reduzida. Vou substituir, então, o que eu tenho. Então, x menos x do centro, 2. Y menos y do centro é 1. E o raio é 1 ao quadrado. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Tá? Essa é a resposta que o exercício queria. Tudo bem? Agora, número 4. A número 4 fala assim, ó, determine o ponto em que a circunferência, aí tem o símbolo dela aqui, né, assim que é o gama, né, é o símbolo da circunferência. X mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Em que ponto que ela passa pelo eixo X, tá? Então, se ela vai passar no eixo X, significa que eu tenho a coordenada do X e eu tenho que o Y vale 0, porque quando ela corta o eixo X, é porque o Y vale 0, né? Então, eu vou substituir aqui, ó, o X é X e o Y é 0. Então, vai ficar X mais 2 ao quadrado mais o Y é 0. 0 menos 4 ao quadrado igual a 25. X mais 2 ao quadrado, 0 tirou 4, ficou menos 4 ao quadrado igual a 25. X mais 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado é 16, igual a 25. Aqui eu tenho duas formas. Ou eu desenvolvo esse quadrado perfeito, aquele quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ou eu vou fazer daquela outra fórmula. A gente já fez lá no começo do primeiro bimestre, nos exercícios, se vocês procurarem no caderno de vocês, vocês vão encontrar essa outra forma aqui que eu fiz. Então, eu posso fazer assim, ó, x mais 2 ao quadrado igual, vou tirar esse 16 daqui. Ai, perdão. O 16 que tá somando, ele vem subtraindo. 25 tirou 16, sobra 9. Agora, aqui eu não tenho um expoente, ele passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 9. Então, x mais 2. Agora, eu vou tirar do parênteses, né? Porque eu já tirei a potência. Eu só não posso esquecer que a raiz quadrada, ela é mais ou menos, por isso que o delta abre lá o para mais ou para menos, que 3 positivo ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado também dá 9, tá? Então, é só isso que eu tenho que lembrar de levar em consideração. Então, o x mais 2, ele pode ser 3 positivo, ou o x mais 2 pode ser o 3 negativo. Então, eu tenho que fazer essas duas opções. Então, x igual o 3, o 2 que é mais vem menos. 3 tirou 2, o x pode ser 1. Ou x igual o menos 3, o 2 que é mais vem menos. Sinais iguais a gente soma e conserva, ele pode ser menos 5, tá? Então, essa circunferência, ela pode cortar o eixo x no ponto 1 e 0, ou menos 5 e 0, né? Porque o y tá valendo 0, tá? Essa é a resposta da número 4. Tá, gente? Qualquer dúvida, eu tô lá na plataforma.